Bem, hoje eu vou falar desse vinho espetacular, o Châteauneuf du Pape. Vou contar a história dele e mostrar por que eu quero falar sobre ele, né? O Châteauneuf du Pape é um vinho estupendo, é um espetáculo de vinho. Ele é um vinho potente, vigoroso. Eu poderia até falar que é um vinho musculoso, até mesmo visceral. Ele é tão encorpado e tão aromas de frutas negras e mesmo terroso, né? E até aromas animais que, em vez de você beber, dá vontade de mastigar esse vinho de tão gostoso que é. Por isso que eu digo que é um vinho visceral, né? Então, o vinho Châteauneuf du Pape, assim como os vinhos da Europa clássica, né? Principalmente a França, não se diz a casta, não se diz a uva, se diz a região. Então, você não diz que vai beber um Cabernet Sauvignon, um Pinot Noir na França, você diz que vai tomar um Bordeaux, um Borgonha, um Chambertin, um Champagne. Então, você diz que vai tomar um vinho de determinada região. Châteauneuf du Pape é uma região do sul da França, fica na região do Rhône, né? O Rhône fica abaixo da Borgonha, você tem Champagne ao norte, né? No meio a Borgonha, e abaixo da Borgonha, depois de Beaujolais, você tem a região do Rhône. E o Rhône ele se divide em duas partes, em duas regiões, que é o Rhône Norte e o Rhône Sul. O Rhône Norte, né, é onde fazem os vinhos melhores da região do Rhône, como os vinhos de Cornat, né, Côte-Rôtie, Hermitage, Saint-Joseph e outros mais. Mas no Rhône Sul, né, tem essa região, o Cru de Châteauneuf du Pape, que é um espetáculo, né? Então, é o melhor vinho lá, a melhor região de vinhos do Rhône Sul é Châteauneuf du Pape, né? E no Rhône, né, o Cru, que se diz, significa para essa região, né? Diferentemente da Borgonha de Bordeaux, que Cru tem outros significados, né? Então, a região de Châteauneuf du Pape, ela é importantíssima, né, na história da França e para o mundo todo, eu diria, porque foi de lá que surgiu, né, todas as ideias e que impulsionou a criação das AOCs, ou seja, Appellation d'Origine Contrôlée, né? São, além das denominações de origem, né, a França criou essas AOCs, Appellation d'Origine Contrôlée. E foi graças ao barão Pierre Leroy, né, que já vinha adotando uma série de regras na região, né, na vinícola dele, né? Então ele criava vinhos espetaculares, né, muito bons, antes dessas AOCs criadas, né? E ele já definia coisas como regra para evitar, né, que as pessoas continuassem a fazer vinhos ruins dizendo que era de Châteauneuf du Pape. Então foi de lá, né, dessa região, principalmente do barão Leroy, que ele deu as ideias. E em 1935 foi criado o INAO, que é Institut National d'Appellation d'Origine. Então, após isso, né, é que começou a ter regras do tipo, só pode fazer vinho que se saiba a origem das uvas, né, com um mínimo de teor alcoólico, que até então não tinha isso. E também a capacidade de fazer raleio, ou seja, de descartar parte da safra para pegar só as melhores uvas, né? Então começou a ser edificada essas informações e criou-se regras, e essas regras criou, né, o INAO, que é o Instituto Nacional de Apelação de Origem, né? E o fundador do INAO foi basicamente o barão, né, Pierre Leroy. Graças a ele e graças às ideias que ele já vinha implantando, né, as regras que ele vinha implantando nos vinhedos dele, né, começou a ser espalhado pela França e seguido, né, por toda a França daí em diante, né? Então, Châteauneuf du Pape, né, como eu disse, é uma região. Ela
não diz a uva, mas quem é conhecedor, né, do universo do vinho, né, com certeza sabe que as uvas de Châteauneuf du Pape, basicamente são três, né, porque lá tem o corte GSM, né, e o corte GSM é o G de Grenache, né, a uva Grenache, o S da uva Syrah, né, e o M da Mourvèdre. Então, o corte GSM, que é um blend, né, vem dessas três uvas, né? Inclusive, a Syrah, o berço da Syrah é no Rhône, né? Então, a origem dessa uva Syrah é no Rhône. E a expressão máxima lá em Châteauneuf du Pape, da uva Syrah, através desse corte GSM, né? Então, a história do Châteauneuf du Pape, né? A região tinha outro nome antigamente, mas por que ficou com o nome Châteauneuf du Pape? Pelo seguinte, na Idade Média, né, existia um conflito entre a França e a Itália, porque a França discordava de uma série de fatos em relação ao papado, né, romano, né? Ele não concordava e vivia em conflito. E esses conflitos chegaram a um ponto tão forte que o Papa, na época, né, que era italiano, ele resolveu ir à França para apaziguar os ânimos lá, né? E chegou nessa região, né, de Avignon, no sul da França. E quando chegou lá, o Papa foi sequestrado e levou uma surra tão grande, mas tão grande, que poucos dias depois ele morreu dessa surra. E aí, lá em Roma, né, viu-se que precisava fazer uma coisa para acabar esse conflito com a França. E aí eles deram a ideia de fazer um novo Papa de origem francesa. Dito e feito, né, surgiu o primeiro Papa francês. E com o tempo, né, o Papa francês ele achava que o Vaticano era muito longe de Roma, da França. E aí foi que ele decidiu de levar o papado, né, para a França, lá no sul da França, né, na cidade de Avignon. Então, nas férias dele, ele ia para uma cidade, uma região que hoje é Châteauneuf du Pape, né, e se construiu um castelinho, né, para ele passar as férias. Então, todas as vezes que ele podia, ele ia para esse castelo. Daí o nome Châteauneuf, Château é castelo, Neuf é novo, do Papa. Então, castelo novo do Papa, né? Então, como ele estava lá nessa região da França, no sul do Rhône, né, ele bebia os vinhos de lá, claro, né, que era muito mais fácil os vinhos de lá do que beber vinho da Itália. E ele gostou muito dos vinhos da região, né? Gostou tanto que toda vez que ele voltava à Itália, ele fazia propaganda, ele levava muitos vinhos dessa região de Châteauneuf du Pape atual para lá. Ele fez a propaganda e criou-se a fama de que os vinhos dessa região eram vinhos muito bons, né? E aí, com o tempo, né, a história conta que a Itália desgostou, né, de vários reis em sequência franceses e terminou por um período existindo dois papados, um italiano e um francês, até que se unificou e voltou a se ter apenas um papa no Vaticano, na Itália, e um papa italiano, né? Essa é a história. Então a fama criou-se, né, nessa região e ficou-se o nome na região de Châteauneuf du Pape, que na realidade é composta por 5 cidades, uma delas é a cidade de Châteauneuf du Pape, mas a região toda, compreendendo 5 cidades, se chama Châteauneuf du Pape. Então o cru Châteauneuf du Pape, né, que origina esse vinho, né, esse vinho é lá do barão da vinícola, né, que ele não é mais vivo, Pierre Leroy, né, que criou os fundamentos que valem até hoje, né, das apelações de origem controladas, as OACs, né, da França, tem essa origem.
E se você prestar atenção nessa garrafa, além do modelo ser diferente, parece ser velho, né? Você veja que tem uma tonalidade aqui como se fosse envelhecido. Aqui tem um símbolo tridimensional, né? Que é exatamente desde a época do Papa, que foi francês, são as chaves do céu, né? Então, todo Chateauneuf do Pape, né? Se não tiver esse rótulozinho tridimensional, que são as chaves do céu, não é de lá, é falsificado, né? Então, por isso que se diz, eu vou tomar um Bordeaux, vou tomar um Chambertin, vou tomar um Borgonha, vou tomar um Champagne, vou tomar um Chateauneuf do Pape, né? Não é um vinho barato, né? Não é um vinho para se tomar todo dia, porque é um vinho na faixa de mais de R$ 600, mas é um vinho espetacular e, como eu disse, a gente dá vontade de mastigar em vez de beber. De tão encorpado, tão visceral que é este vinho, né? Então, espero ter contribuído com mais essa informação e vamos brindar e beber ao Chateauneuf do Pape. Saúde!